Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós veremos hoje, finalzinho do capítulo número 9, do versículo 25, e todo o capítulo número 10, que vai do versículo de número 1 ao versículo de número 27. Diz assim o texto bíblico: Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase a subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber as palavras de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declaro o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhes declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim.
Tendo feito chegar ao tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor graciosamente tem cuidado de nós. Meu Deus, nós te rogamos graça para que possamos, meu Pai, com a tua palavra aberta agora diante dos nossos olhos, possamos, meu Deus, discernir a tua vontade, entender o teu querer, não só para a nossa nação, mas entendermos o teu querer para a nossa vida em particular. O que é que o Senhor espera de nós? Ajuda-nos, ó Senhor, nesse momento. Dá-nos graça. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, o que é preciso fazer para que se tenha um reino organizado? Para que se tenha um reino que se estabeleça? Os homens dirão: precisamos seguir regras de acordo com nossa vontade. Deus dirá: precisam seguir as minhas regras, é a única maneira das coisas funcionarem. Mas, por incrível que pareça, mesmo nós tendo as regras do Senhor na sua palavra, mesmo nós tendo como o Senhor quer que o mundo se organize, nós insistimos em achar que o mundo será melhor pelas nossas próprias regras. Nós fazemos isso com relação ao país e nós fazemos isso com relação à nossa vida. Com relação ao país, nós temos exatamente a forma como o Senhor quer que nós nos movamos dentro das organizações de governo, mas não. A gente jura que, por exemplo, uma estrutura democrática é uma estrutura salvífica, e não é. Porque a Bíblia não prescreve uma democracia, pelo contrário, a Bíblia fala muito mais em monarquia do que em democracia. Não existe conceito de democracia na Bíblia. No entanto, meus queridos, quando nós vamos ver a forma como o mundo olha para a democracia, parece que ela é a salvação para que todas as coisas funcionem bem, porque monarquia é um negócio arcaico e não funciona mais. No final das contas, nós descobrimos que ela não funciona, porque quando não se segue as regras do Senhor, não importa em que sistema de governo você esteja, se é numa monarquia ou se é numa democracia, as regras, quando não funcionam de acordo com as regras do Senhor, a injustiça, a opressão e o mal se espalham do mesmo jeito, não funciona. Da mesma forma, no nosso dia a dia, na nossa vida, quando o Senhor nos dá a orientação na forma como nós devemos nos portar, no nosso trabalho, na nossa diversão, no nosso relacionamento em família, nos nossos estudos e assim por diante, se nós andamos nos caminhos do Senhor, as coisas funcionam. Mas quando nós queremos traçar as nossas próprias regras, o nosso próprio formato, a nossa própria maneira de ver, tudo vai desmantelar-se. Não importa se você acha que vai dar certo no final, porque no final das contas, já nos disse Salomão, há caminhos que para o homem, na percepção do homem, parecem perfeitos, mas o final deles é caminho de morte. Na nossa visão, as coisas sempre dão errado, sempre dão errado. Foi isso que Israel fez. Israel achou que tinha a melhor saída para a situação em que eles se encontravam. Eles olham para a situação política de Israel. Israel está vivendo um momento bom. Israel está vivendo um momento de paz, de relativa tranquilidade e inclusive de prosperidade, mas eles estão vendo problemas no futuro. O problema do futuro é, primeiro, Samuel está velho e Samuel vai morrer. E quando Samuel morrer, eles não terão mais uma liderança como Samuel. Segundo,
os filhos de Samuel não prestam. Eles são corruptos. E eles pensam, isso aqui vai ser um estrago. A gente já viu essa história lá atrás. Eles olham então para as nações vizinhas e ao invés de pensar como o Senhor queria que eles pensassem, eles resolvem antecipar um plano de Deus. Deus sempre planejou que Israel fosse uma monarquia. Esse plano já estava lá em Deuteronômio capítulo 17. O Senhor já tinha previsto que eles iriam entrar na terra, iriam se tornar uma monarquia. Mas eles pretendem antecipar esse negócio, não porque o Senhor tinha previsto que haveria uma monarquia, mas exatamente porque eles olham para as nações vizinhas e dizem, eles têm um sistema, e o sistema deles funciona. Nós precisamos desse mesmo sistema para nós precisamos seguir as nossas regras, de forma que nós queremos um rei, que organize um exército, que lute por nós. O Senhor diz, Samuel, eles não desprezaram você, eles desprezaram a mim nesse instante. Então eles abandonaram o Senhor para seguir suas próprias regras. E ao seguir essas próprias regras, eles querem um rei para si. O Senhor diz, diga para eles o que eles vão fazer. Eles, olha, vocês não terão mais liberdade nenhuma, vocês vão ter que pagar impostos, tudo será restrito em direção ao rei. Eles não escutam a voz de Deus e dizem, mas mesmo assim nós queremos um rei. Deus diz por mais de 2 vezes para Samuel, vá e dê o rei a eles. Dê o rei a eles. O Senhor organizou então, de forma muito bonita, a chegada de Saul até Samuel. Tudo é muita coincidência aqui. Saul é filho de uma família rica, na região de Gibeá. Eles têm jumentas, as jumentas se perdem, e Saul é escalado junto com um jovem para ir procurar essas jumentas. Procuram essa jumenta por 3 dias, não acham. Dão uma volta em todo o território, vão parar justamente onde Samuel está. Samuel já tinha sido alertado pelo Senhor de que ele iria encontrar o rei naquele dia. Samuel, então, faz um banquete após o sacrifício, dá a melhor parte, versículo 24, a coxa, a parte reservada para o sacerdote. Apresenta Saul para a sociedade, mas não diz o que é que Saul vai ser. Versículo 25 em diante, que é onde nós vamos trabalhar a partir de agora, o texto vai nos falar primeiramente sobre a unção de Saul, versículos de 25 do capítulo 9 até o versículo número 8, e logo depois, a partir do versículo de número 17, o texto vai nos falar sobre a apresentação de Saul como rei de Israel. Mas nós vamos ver uma coisa muito séria aqui, que Deus dá todas as condições para que Saul consiga confiar no Senhor e andar no seu reinado de acordo com a vontade de Deus. Mas Saul ignora tudo isso e quer viver de acordo com as suas próprias regras, da mesma forma como Israel. Acompanhe comigo aí, versículo 25. Saul estava dormindo, foi dormir na casa de Samuel, foi dormir no eirado, lá na parte de cima. O texto nos diz que, depois disso, Samuel levantou de madrugada, no versículo 26, chama Saul, estava lá ele dormindo, ainda nem tinha nascido o sol ainda, chega para Saul e diz, Saul, está na hora de você ir embora, você tem que voltar para a casa do seu pai, cara. Só que a gente tem que ter uma conversa antes. O texto nos diz que Samuel teve essa conversa com Saul, e o texto não se preocupa em dizer o que foi que houve nessa conversa, o que é que ele explicou para Saul, o que é que ele disse para Saul, mas que no final, já saindo da cidade, a coisa melhora. Veja aí, versículo número 27 diz que desceram eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. Agora tem uma conversa muito mais particular, muito mais próxima um do outro. Eles conversaram, mas agora Samuel vai dizer o que vai acontecer. Samuel já tinha soltado alguma coisa lá atrás, porque Samuel já tinha falado sobre as jumentas dele, mas ele tinha dito que isso não era nada no versículo 20. Samuel já tinha soltado dizendo assim, olha, você está procurando as jumentas, ok, tudo bem. Agora, a questão seguinte para que está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para a casa do teu pai? Isso jumenta não é nada, meu filho. O que há de mais valioso em Israel está reservado para a família do seu pai. Saul fica aquela coisa. O que é que ele quer dizer com isso?
Samuel agora vai explicar no versículo 27. Mas ele só fala para Saul. Ele diz, olha, vamos caminhando, vamos sair da cidade, faz o seguinte, fala para o teu moço ir na frente, a gente vai aqui atrás conversando. E nessa conversa que eles vão ali atrás, Samuel explica o plano do Senhor. Explica que o Senhor escolheu Samuel como rei. E sabe o que é uma coisa interessante? Samuel lá atrás tinha ficado chateado com o povo, quando o povo disse, nós queremos um rei. Ficou tão chateado que quando chegou na presença de Deus, Deus precisou dizer para Samuel, Samuel, não fique chateado não, que o problema é comigo. Tá vendo? É um circo. Gente, faz muito tempo que eu não vejo propaganda de circo assim. Só faltou os meninos correndo atrás de palhaço. Então vejam, e o pior é que isso vai ficar registrado por um bocado de tempo agora. O circo passou na frente da igreja. Então vejam, Samuel gostava de Saul. Samuel ficou bem chateado com a ideia de que o povo queria um rei. Deus precisou consolar Samuel. Samuel, não estou rejeitando você. Mas quando Samuel viu Saul, a coisa mudou. A coisa mudou de tal maneira que Samuel organizou um jantar, colocou Saul no melhor lugar, apresentou Saul para todo mundo, deu a melhor comida da noite para Saul, fez Saul dormir na casa dele, foi uma conversa boa, levou Saul até fora da cidade. Veja como Samuel está tratando Saul. Ele está tratando Saul muito bem. E veja só, ele explica para Saul o que é que vai acontecer, ele explica para Saul cada um dos passos, e veja só, ele diz assim, eu vou te farei saber a palavra de Deus, eu vou explicar tudo para você. Samuel se coloca diante de Saul como aquele que vai ser o porta-voz do Senhor para orientá-lo. E veja como Samuel gostava de Saul. O texto diz, versículo 1, que Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungiu Saul fora da cidade, no caminho, o moço está lá na frente, só quem sabe é Saul, ungiu Saul, mas tem um detalhe aqui importante, o texto diz que o beijou. Você vai ver que Samuel tem uma falha. A falha de Samuel ele seguia pelo que ele vê. E o povo pediu um rei conforme o seu próprio coração. E quando Samuel viu aquele cabra, que o texto nos diz lá em cima, alto, bonito e rico, Samuel disse, um rei perfeito. Então o povo escolheu certo. E Samuel vai de cara, ele gosta de Saul. E você vai ver isso o tempo inteiro. Você vai ver que quando Samuel precisar desqualificar Saul, ele vai sofrer. Porque ele gosta de Saul. Ele acha que Saul é um rei interessante. E quando ele for ungir Davi, Deus próprio vai dizer, não se decepcione não, porque esse é diferente do outro. Eu quero que você note, Samuel gosta da escolha. E aí o texto nos diz que ele ungiu a Saul, versículo número 1, o beijou, e diz assim, com uma pergunta, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Ele chega agora e diz, veja agora o que aconteceu contigo. Quero que você preste atenção no que aconteceu com você agora. Gente, isso é uma reviravolta enorme na vida desse homem. Esse rapaz, de repente, vai para procurar jumenta e volta ungido rei de uma nação. Então, é uma mudança muito brusca. Você pode estar pensando assim, ele está meio assustado por conta disso. Não. Deus vai providenciar tudo que Saul precisa para confiar nele. É por isso que, a partir do versículo 2, se você acompanhou aí a leitura, você vai ver que Deus dá a Saul todos os sinais que Saul precisava, de que ele precisava confiar em Deus e que o reinado ia dar certo, se ele confiasse no Senhor. Por isso que o Senhor vai dar 3 sinais aqui para ele. O primeiro sinal está aí no versículo número 2. Quando te apartares hoje de mim, você sair daqui, você vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. É interessante isso, porque quando você sair daqui, você vai passar pelo sepulcro de Raquel. Raquel, se vocês estão lembrados, é a esposa de Jacó, a mãe de Benjamim. E quando ela estava tendo Benjamim, ela morreu. Ela morre exatamente quando está tendo Benjamim. E adivinha qual é a tribo de Saul? Saul é da tribo de Benjamim. Ele diz, olha, você vai passar perto do túmulo da sua mãe.
Não era a mãe de carne, mas era a que começou tudo, a mãe de Benjamim, da tribo dele. Ele disse: você vai passar pelo túmulo de Raquel. E quando você chegar no túmulo de Raquel, vai ter 2 homens lá perto do túmulo dela, perto do sepulcro dela. Lá no território de Benjamim, em Zelza. E eles vão dizer o seguinte a vocês: já acharam as jumentas que vocês foram procurar. Agora seu pai, ele já não está mais nem preocupado com as jumentas. Agora ele está preocupado com vocês, que vocês sumiram. Faz pelo menos uns 4 ou 5 dias que eles estavam desaparecidos. Seu pai agora está preocupado porque ele pensa assim: e meu filho? Eu quero que você note uma coisa aqui, que parece uma bobagem. Parece que Samuel está dizendo: olha, você vai encontrar 2 homens que vão dizer que já acharam a jumenta. Mas Samuel já disse, versículo número 20, do capítulo número 9. Samuel já disse: as jumentas que há 3 dias vocês se perderam, não se preocupe teu coração por elas, porque elas já se encontraram. Eles já sabiam que as jumentas tinham sido encontradas. Eles já sabiam que o pai dele ia se aperrear, eles já tinham dito lá em cima. Ele já tinha dito: vamos voltar para casa, que meu pai já deve estar mais preocupado com a gente do que com a jumenta. Eles já sabiam disso. Qual a diferença de encontrar 2 homens na pedra, que era o sepulcro de Raquel, e esses homens dizer: já encontraram a jumenta, seu pai está preocupado contigo? Na verdade, o que o Senhor estava querendo ensinar é o seguinte: que todos os problemas de Saul e do reino seriam resolvidos por Deus e não por Saul. Que não era Saul que iria encontrar as jumentas, mas que Deus iria devolver as jumentas para o pai dele. E de que ele deveria confiar em Deus de tal maneira que não importa qual fosse o problema que ele fosse enfrentar, quem daria a solução para os problemas dele seria Deus. E do mesmo jeito que Deus encontrou as jumentas e devolveu as jumentas, Deus iria resolver qualquer problema que Saul enfrentasse. Saul deveria aprender a confiar em Deus. Ele deveria aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor iria resolver todos os problemas dele. Versículo número 3 vai nos trazer um segundo sinal. No segundo sinal ele diz: quando você passar dali adiante, vocês vão chegar ao Carvalho de Tabor. E ali vocês encontrarão agora 3 homens. Eu quero que você note aqui interessante. Primeiro ele encontra 2 que vão dar uma notícia para ele. Você não precisa, seu problema foi resolvido. Agora eles vão encontrar 3 homens. Mas esses 3 homens, eles não são qualquer homens. Eles são adoradores. O texto nos diz que eles estão subindo a Betel. Eles estão indo adorar o Senhor. Eles são homens tementes a Deus. Eles estão indo adorar o Senhor. E o texto nos diz que esses 3 homens, cada um traz alguma coisa. Incrível, porque esses homens estão indo adorar e eles estão trazendo cabrito. O texto nos diz que um está levando 3 cabritos, o outro está levando 3 pães e o outro está levando um odre de vinho. Eles estão levando comida e sacrifício, é isso que eles estão levando. Estão levando comida e sacrifício. Vocês vão encontrar esses 3 homens lá e numa conversa rápida que eles vão ter, esses 3 homens vão te dar 2 pães. Eu quero que você preste atenção, eles estão levando 3. Eles vão dar mais da metade. Eles vão dar 2/3 dos pães que eles têm para Saul. Eles vão chegar e dizer: tome, Saul. Isso aqui é um vislumbre de que Saul receberia impostos, tributos de Israel inteiro. Mas eu quero que você note uma coisa: ele está ensinando algo para Saul. Ele está dizendo: Saul, todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor. Você está viajando sem nada, porque o pão que eles tinham tinha se estragado, estão lembrados? Ele disse: que a gente vai dar para o profeta, o pão acabou. Você vai dizendo, viu dizendo Samuel que Samuel deu comida para eles? Não, Samuel disse: vá para casa, vá-se embora. No meio do caminho tem homens que vão adorar, e esses homens que vão adorar pegam 2 pães, versículo número 4, e dão para Samuel, e o texto nos diz que Samuel, receba esses pães. Receba esses pães para que você saiba que todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor e que o reino do Senhor é suprido por Ele. Por isso você precisa agora aprender a confiar no Senhor. Ele vai resolver os seus problemas e Ele vai suprir as suas necessidades. Mas tem um terceiro, a partir do versículo número 5, um terceiro sinal. Quando você já estiver chegando em casa, você vai chegar para Gibeá Elohim. Gibeá é justamente a casa de Saul.
Quando você chegar lá, olha a expressão, onde está a guarnição dos filisteus. Lá pertinho onde estão os seus inimigos. Quando o Senhor disse que ia escolher um rei, ele disse, eu vou escolher um rei que vai dominar sobre o meu povo e ele vai se levantar para dar vitória contra os filisteus. Quando você chegar perto dos filisteus, você vai se assustar. Porque o que está lá? Um mini exército dos filisteus. Mas lá, junto ao mini exército, existe uma escola de profetas. Existe um grupo de profetas lá. Notou? Diz, esse grupo de profetas está adorando. Entrando na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto. Eles estavam adorando, estão descendo. O texto nos diz que eles estão tocando saltério, tambor, flauta, harpa. E eles estão profetizando enquanto eles estão descendo. Então, eles estão animados, estão cheios do Espírito Santo. Ele diz, quando você vir esses homens, o Espírito do Senhor vai se apossar de você e você vai profetizar com eles e você será mudado em outro homem. Deus chega agora e diz, o que vai acontecer, Saul, é que quando você ver esses homens, o Espírito do Senhor vai se apossar de você e você vai ser diferente a partir desse dia. Interessante, porque o que Deus está dizendo aqui para Saul é, você vai estar diante dos seus inimigos, mas você vai descobrir que o que você precisa é de capacitação da minha parte para fazer o trabalho. E eu vou te dar tudo o que você precisa. E o que você precisa? Você precisa do meu Espírito para fazer o trabalho. Nós não podemos confundir o que está acontecendo aqui com Saul. Isso aqui não é uma conversão. Quando o texto está dizendo que o Espírito iria se apossar dele e que ele iria se tornar outro homem, o texto não está falando que ele receberia o Espírito Santo e se converteria. O texto não está dizendo isso. O que o texto está falando é de uma posse que era muito típica no Antigo Testamento, que era uma ação do Espírito Santo para um trabalho em específico. Isso aconteceu quando o povo ainda estava lá no deserto, quando eles estavam construindo o tabernáculo. O texto nos diz que o Espírito Santo desceu sobre os artesãos, para que ele produzisse um tabernáculo conforme a vontade de Deus. Então, era uma capacitação sobrenatural para a produção de um trabalho. E que depois que isso aconteceu, inclusive eles profetizaram como sinal de que eles estavam cheios do Espírito Santo, então eles profetizaram também. E depois que eles construíram o tabernáculo, voltou tudo ao normal. Então, era uma capacitação dada por Deus para exercício de um trabalho. Isso aconteceu com Saul, isso vai acontecer com Davi também. Porque o Espírito do Senhor também vai se apossar de Davi, para que Davi produza um trabalho de rei. Como Saul vai desobedecer ao Senhor, lá no capítulo 16, o texto nos diz que o Senhor vai retirar o espírito de Saul, ou seja, vai retirar de Saul a capacitação. E a partir daí você vai ver que é uma desgraça só o reinado de Saul. Porque o Senhor tira a capacitação dele, porque ele não merece essa capacitação. E transfere essa capacitação justamente para Davi, ungindo Davi, logo em seguida, ter retirado o espírito de Saul. E quando Davi peca, lá no Salmo 51, adivinha qual é a preocupação de Davi? Deus vai fazer comigo a mesma coisa que fez com Saul. Por isso que ele ora dizendo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Senhor, não me retire a capacitação para o reinado, porque senão Israel vai sofrer. Todos nós vamos sofrer. Não me tire a capacitação. É isso que ele está dizendo aqui. É diferente no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa capacitação é para a pregação do Evangelho. E ela é definitiva. Em Atos capítulo 2, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo iria capacitar os crentes para serem testemunhas, de forma que a presença do Espírito Santo agora no coração dos crentes está definitiva em todos os crentes verdadeiros, capacitando esses crentes para o testemunho. É o que está acontecendo aqui. É por isso que ele vai virar um outro homem. Ele está pronto para reinar. Mas Samuel para e diz o seguinte, mas cuidado, o Senhor está dando sinais a você. O Senhor está dizendo, não tem problema em Israel que eu não resolva, eu vou resolver os seus problemas antes de você. Não existe necessidade em Israel que eu não possa suprir, eu vou suprir todas as suas necessidades e as necessidades de Israel.
Não existe situação que você não consiga resolver, porque eu vou te dar capacitação para resolver todos esses problemas. Você terá a capacitação do Espírito Santo. Mas esses sinais vão acontecer com você, no versículo número 7. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. E aí vem a instrução: 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. É interessante porque o texto não diz que Saul fez isso. O texto não diz que Saul fez isso. Samuel está dizendo: você tem todos os sinais, Saul, de que Deus vai cuidar do seu reinado. Mas você precisa entender que quem está reinando é Deus. E que você precisa fazer do jeito que Ele manda. Você é o rei sobre Israel. Mas existe um rei acima de você, Saul. Você agora é rei sobre Israel. E Deus vai te dar todas as condições para reinar. Mas você precisa parar para ouvir Deus falando. Porque se você não cumprir as ordens de Deus, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E o texto não diz que Saul faz isso. Pelo contrário, Saul volta para casa. O texto não fala do primeiro e do segundo sinal. Ele parte do pressuposto que essas coisas aconteceram. O texto nos diz que logo depois que Saul se despediu de Samuel, versículo número 9, o coração dele mudou. E naquele mesmo dia aconteceram esses 3 sinais. Então, como se Saul tivesse ficado mais forte, mais animado. Mas, de repente, o texto nos diz que aconteceram os 3 sinais, mas só faz questão de frisar um. Por que só conta um? Porque o que vai acontecer agora, meus irmãos, é que o texto vai nos mostrar que Saul não era o rei apropriado. Ele era o rei do jeito que o povo queria, não o rei do jeito que Deus queria. E que o rei que Deus tinha dado para Israel era conforme a vontade do povo, do jeito que o povo esperava, mas não do jeito que Deus queria. E Deus iria mostrar para o povo da pior maneira possível de que eles teriam um rei do jeito que eles querem, mas não um rei bom. Não seria um rei ideal. Porque esse rei já começa, o texto já se cala para dizer se ele obedeceu ou não a ordem de Samuel. Ele voltou para casa. Sucedeu que, e aí ele conta só um dos milagres. Sucedeu que, virando-se, ele se mudou, chegando a Gibeá, como ele falou lá no versículo número 5, chegando a Gibeá, vem o grupo de profetas, saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. E aí o texto nos diz que todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns a outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Todo mundo conhecia, ele está na cidade dele. Todo mundo olhava para ele e disse: o que aconteceu com Saul, rapaz? Que coisa estranha, Saul vai buscar jumenta, volta profeta? Que coisa esquisita. É isso que eles estão dizendo, é por isso que aconteceu até virar um provérbio. O texto nos diz, versículo 12, até um provérbio surgiu. Está também Saul entre os profetas? Ou seja, que a gente está meio confuso. O homem vai-se embora, quando volta vira um profeta. Está junto com os outros profetas da cidade, profetizando. O que está acontecendo? O tio de Saul ficou tão curioso que foi perguntar. Versículo número 14 diz: o tio de Saul chega para Saul e para o moço e diz: vocês foram para onde? Porque o rapaz saiu daqui procurando uma jumenta, voltou profetizando. Então tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Vocês foram para onde, meu filho? Como é que essas coisas aconteceram? A resposta do rapaz foi: a gente foi buscar jumentas. A gente rodou, não encontrou. Aí a gente foi procurar Samuel. Aí o texto diz que o tio de Saul fala diretamente para Saul agora. Aí, Saul, aconteceu alguma coisa. Vocês foram procurar jumentas, ok. Não encontraram, foram procurar Samuel. Saul, o que foi que Samuel te disse? Me diga o que foi que Samuel te disse. Aconteceu alguma coisa entre você e Samuel? Aí o texto diz: não, Samuel só me disse onde é que estavam as jumentas. Saul informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Foi a única coisa que diz. Aí o texto para e diz assim: porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não declarou. É segredo. Você pode estar pensando assim: não, tudo bem,
Samuel não pediu segredo lá atrás. Só que aqui é o seguinte: a timidez de Saul chegou já a mostrar a cara. Esse homem recebeu sinais de que deveria confiar em Deus. Esse homem chega na sua cidade local. Ele podia simplesmente chegar e dizer: ele me disse algumas coisas, mas vocês vão saber depois. Ele simplesmente omite, porque ele está com medo. Não é modéstia dele, não é modéstia. Porque pareceu que era modéstia lá no capítulo número 9, quando ele disse: que sou eu? Eu sou de uma tribo pequena, versículo 12. Eu sou de uma família menor ainda. Quem sou eu? Não é modéstia. Saul, ele é covarde. Esse é o grande defeito de Saul. Saul, ele é covarde. O texto nos diz que Samuel organiza tudo em Mispa, chamou todas as 12 tribos de Israel para lá e disse: vamos hoje escolher um rei. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Porque todos os sinais que a gente teve, desde o capítulo 9 até agora, parecia que estava tudo certo, não estou? Desde lá atrás, Deus organizando tudo, levantando, fazendo a jumenta se perder, fazendo o cara ir atrás, levando para Samuel, Samuel encontrando, Samuel ungindo, deu 3 sinais miraculosos para Saul. Você pensa assim: gente, é tudo bom, vai dar tudo certo, os sinais são excelentes, vai ser um excelente reinado. A primeira fala de Samuel, no versículo 18, é um balde de água fria. Samuel olha para todo Israel e diz: assim diz o Senhor, eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que oprimiam vocês, eu dei livramento a vocês. O que é que vocês fazem? Vocês me rejeitam, mas vocês me rejeitam hoje, a vosso Deus, que livrou vocês de todos os males e trabalhos, e vocês disseram não. Deus chega e passa na cara de Israel dizendo: eu fui o maior libertador de vocês, eu fui o juiz de vocês até hoje, eu libertei vocês do Egito, eu libertei vocês dos reis que tinham aqui por perto, eu passei o tempo todo dos juízes libertando vocês dos inimigos de vocês, eu estive o tempo inteiro ao lado de vocês. O que é que vocês decidem? Vocês decidem me rejeitar. Vocês rejeitam a mim, que libertei vocês esse tempo todo. E agora o que é que vocês dizem? Nós queremos um rei. Vocês dizem: não, nós não queremos o Senhor. Nós não queremos o Senhor mais nos libertando. Nós queremos um rei fazendo isso. Ok, vou dar para vocês o que vocês querem. O texto abriu assim lá atrás, lembram? Antes de falar aquele monte de coisa boa, o texto abriu assim, o Senhor dizendo para Israel: vocês estão me rejeitando. Como é que o texto fecha? Do mesmo jeito, vocês estão me rejeitando, e hoje é o dia em que nós vamos consolidar isso. Eu vou dar a vocês exatamente o que vocês querem. Deus dá a resposta de oração a Israel, é consolidar uma rejeição. Eles estão rejeitando o jeito de Deus fazer as coisas, para decidirem, para ter as coisas do jeito que eles querem. E o texto nos diz então que o Senhor iria dividir agora. Se organizem em tribos, 12 tribos na minha frente. E eles então vão pela sorte. E provavelmente eles estão usando o Urim e Tumim, algum modelo de sorte, como por exemplo eles fizeram para chegar até a família de Acã, lembram? Eles fizeram assim também, eles foram sorteando até chegar na família de Acã. E o texto nos diz que eles fizeram um sorteio, e no primeiro sorteio caiu a tribo de Benjamim. Beleza, dentro da tribo de Benjamim chegou as famílias, fizeram de novo um sorteio, chegou a família de Matri. E aí um novo sorteio dentro da família de Matri chegou a Saul, filho de Quis. Interessante, porque quem está diante do povo escolhendo o rei é Deus. Ele está dizendo: eu estou escolhendo para que o rei de vocês seja de acordo com o que vocês querem. Ok. Samuel lá no microfone, bem alto, diz: gente, temos um escolhido. Acabou de encerrar a escolha, a votação, e o escolhido foi Saul, filho de Quis, da família de Matri, da tribo de Benjamim. Apresente-se, por favor, Saul. Silêncio. Cadê Saul, gente? Sei não.
Gente, procura Saul aí. Não, já rodaram para um lado, rodaram para o outro, bateram a cidade todinha de Mispa e não acharam Saul. Saul não está em canto nenhum, Samuel. Será que ele não veio? Será que ele faltou? Será que ele ficou em casa cuidando das jumentas? Gente, para encontrar Saul, como é que a gente encontra Saul? Do jeito que a gente encontra a jumenta, a gente pergunta para o Senhor. Porque para encontrar as jumentas foi dizer, Senhor, onde é que está a jumenta? Está lá. Senhor, onde é que está Saul? Versículo número 22. Tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Senhor, por favor, Saul veio. A gente já bateu a cidade todo dia atrás de Saul, não encontrou. O Senhor disse, eu sei onde ele está. Versículo 22. Saul está escondido, lá no meio da bagagem, no meio dos animais. Quando vocês chegaram, não deixaram as bagagens lá no meio lá na entrada da cidade, as tulhas de você lá, que vieram para cá, pronto, Saul está lá, está escondido. Que coisa linda, né? Coisa fantástica. O rei ungido de Israel, que recebeu 3 sinais para aprender a confiar no Senhor. Um homem bonito, lindo, alto, forte, jovem, rico, escondido no meio de estrume, debaixo de bagagens. Eles foram lá e encontraram, o texto diz versículo 23, correram, tomaram ele dali. Aí o texto para e diz, e ele era encantador. Ele era frouxo, mas era uma belezura de homem. Porque quando levantaram Saul, que ele estava escondido no meio da bagagem, quando Saul ficou em pé, meu amigo, era um deus grego. Era uma coisa fantástica. O homem era alto e todo o povo em pé dava no ombro de Saul. Aquela coisa linda de lá, aquela coisa maravilhosa se aproximando. Ele saiu do meio dos jumentos, dos animais, das malas. Lá vem ele, todo poderoso, frouxo, mas lindo. O povo olha para aquilo ali e Samuel diz uma coisa interessante. Samuel diz assim, então disse Samuel ao povo, vede que o Senhor escolheu. Notou que essa frase tem duplo sentido? Vejam o que o Senhor escolheu. O que o povo está vendo? Que lindo! Esse aqui é um rei, cara. O cara já tem porte. Ele é lindo, rico e grandão. Rapaz, que homem lindo! Você, veja o que Deus escolheu. Um rei ungido, com 3 sinais miraculosos para confiar em Deus, escondido no meio das malas, porque está com medo do povo. O que é que o povo viu? Ele é lindo. O texto nos diz que, de novo repete, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. O povo é feio, ele já tem cara de rei. O texto diz 2 vezes isso. O texto disse lá atrás, ele é o mais alto de todos. O texto chega agora e diz, ninguém é tão lindo quanto ele. Por conta disso, o que é que o povo está enxergando? Vejam o rei de vocês, o rei que Deus escolheu. Um rei que estava escondido com medo no meio da bagagem. Não, eles não veem isso. Eles dizem, que homem lindo. Que homem lindo. Isso é tudo o que a gente queria. É o rei que nós pedimos a Deus. Viva o rei. Viva o rei. Vamos fazer uma festa. Viva o rei. Samuel, então, no versículo 25, diz que declara ao povo o direito do reino. Ele está declarando Deuteronômio capítulo 17, onde diz que o Senhor é quem governa Israel e não o rei, que Israel teria um rei, mas que o rei deveria obedecer à lei do Senhor, que a lei do Senhor era sobre o rei, que o rei, se desobedecesse às ordens do Senhor, seria perdido, e foi isso que Saul fez. Saul, além de covarde, é um desobediente, ele vai desobedecer às ordens. E o texto nos diz que Samuel então despediu o povo, cada um para sua casa, e Saul vai para onde? Para casa. Como se nada tivesse acontecido, ele vai para casa. Deus levanta uma tropa, cujo coração o próprio Deus tocou. Ele não convoca um exército, Deus levanta um exército para ele.
que vai atrás dele, ele nem chama. Ele era tão fraco que o texto nos diz que um grupo de filhos de Belial, vocês já viram essa expressão antes? Esses filhos de Belial eram da tribo de Benjamim. Lembram disso? Eles estupraram aquela mulher até a morte. Eles eram filhos de Belial. Esses filhos de Belial se rebelaram. Eles olharam para Saul e disseram: como é que esse homem vai poder salvar? É impressionante que os perdidos, os ímpios, é quem vê que o negócio vai dar errado. Porque o povo de Deus não viu. Eles olharam e disseram: gente, o cara é alto, é bonitão, beleza, mas o cara estava escondido. Esse cara não vai dar certo. Os ímpios, os filhos de Belial, foi que viram que o rei não era apropriado e por isso eles não voltaram. O texto diz assim que eles desprezaram e não deram presentes para Saul. O que é que Saul devia ter feito? Exterminado a oposição naquele mesmo dia, ele já tinha um exército. Ele deveria começar a livrar Israel dos filhos de Belial, acabar com a oposição. O que é que Saul fez? Nada. Ficou calado. Saul não dá nenhum passo. Ele não se levanta para combater filhos de Belial. Ele é desobediente ao Senhor. Ele é um covarde. Queridos, isso nos mostra que Israel não teria um rei do jeito que Deus queria. Que existiria depois um rei glorioso, que é justamente o oposto desse aqui. Cristo é o rei corajoso, que morreu dando sua vida pelo seu povo, não vacilou não. Cristo é o rei obediente, que foi obediente até a morte, morte de cruz, é o oposto de Saul. Mas Saul é tudo que o povo queria. Saul é tudo que o povo queria. Isso nos deixa, meus irmãos, algumas lições. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a salvação do nosso país não vem de político, porque a gente finda escolhendo do jeito que nós queremos. E depois que a gente escolhe, é só decepção. Porque mesmo que o político que você tenha escolhido seja mais ou menos parecido do jeito que você gosta, o sistema não muda. Nós precisamos entender que nós não precisamos de políticos, de governos, de acordo com o nosso pensamento. Nós precisamos de o Senhor tomando conta da nossa nação. Porque o Senhor é quem tem que dominar sobre a nossa nação. Enquanto nós colocarmos nossa esperança em sistemas mundanos, enquanto nós colocarmos nossa esperança em um sistema democrático dividido em 3 poderes, e achar que o sistema democrático dividido em 3 poderes vai nos dar a paz e a segurança que nós esperamos, nós vamos quebrar a cara. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. É Ele quem resolve os nossos problemas, é Ele quem supre as nossas necessidades e é Ele quem nos capacita em tudo que a gente precisa. É o Senhor, não é o mundo, não é a forma do mundo pensar, não é um sistema político. Então não se engane em achar: não, mas ano que vem tem eleição de novo, a gente vai botar esse bando de corrupto para fora, vai sair um bando de corrupto, vai voltar outro, porque sistemas mundanos não produzem a salvação e a calma e a paz que você espera. Nós precisamos de um Deus que governe sobre nós. Essa sua angústia que você sente e esse aperreio que você tem para que chegue 7 de setembro, é só porque você precisa se lembrar que você está aguardando de um rei perfeito, que vai realmente produzir justiça e que reinará plenamente sobre nós. Você está esperando Jesus Cristo, então não coloque seu coração no lugar errado. O que nos leva para uma segunda lição, meus irmãos, rapidamente. Nós precisamos aprender que não importa quantos sinais você veja, não importa quantas experiências espirituais você tenha, o seu coração precisa ser transformado para você aprender a confiar no Senhor. E se você não confia no Senhor, não importa quantos sinais o Senhor dê na sua vida, você vai continuar sendo um covarde desobediente. Não importa como você vai guiar a sua vida, se você tenha visto um monte de milagres, você vai esquecer de todos eles, porque você só vai confiar no Senhor se o Senhor transformar o seu coração.
você precisa urgentemente confiar em Deus e não nas suas próprias estratégias. O Senhor já demonstrou com todas as letras que Ele vai resolver os nossos problemas antes de nós chegarmos neles. Que Ele vai suprir toda e qualquer necessidade nossa. Que Ele vai nos capacitar para toda obra que Ele quiser que nós venhamos a realizar. Mas o nosso coração precisa ser transformado para que a nossa fé nele faça sentido. Porque do contrário, nós vamos nos esconder no meio da bagagem. Porque do contrário, nós vamos desobedecer às ordens dele e nos acovardarmos. É assim que nós vamos nos portar. Por isso, meu irmão, confia no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Ele já nos deu prova de que Ele governa o mundo. Não tem nada fora do controle dele. E quando Ele quiser fazer alguma coisa grande, Ele vai fazer. Então, para de achar que exército intervindo vai trazer solução, porque não vai. Só o Senhor intervindo que vai trazer solução. Não coloque sua esperança e confiança nos homens, na forma dos homens fazerem as coisas, mas aprenda a confiar na forma como Deus faz as coisas. Não confie nos seus métodos, porque você vai enxergar as coisas de forma errada. Você vai achar que está sendo feita a melhor escolha, quando na verdade foi a pior escolha possível. Não confie nos seus olhos. Não seguir por vista. Aprendamos a confiar no Senhor. Queridos, o mundo quer seus próprios sistemas para ser governado. Nós criamos os nossos próprios sistemas para governarmos a nossa vida. O Senhor nos convida hoje a confiarmos naquele que tem um sistema muito maior e perfeito para que governe todo o mundo. Para que nós venhamos a ter um sistema dele guiando a nossa vida, para que a gente possa andar nos caminhos dele, porque isso é que é importante. Vamos confiar no Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, como é duro ver que às vezes o Senhor concede aos homens exatamente aquilo que o coração deles deseja. Como é triste ver, Senhor, que nós temos um sistema que nós estabelecemos como perfeito para nós. E como é triste ver quando o Senhor permite que nós apliquemos esse sistema na nossa vida, porque tudo vai dar errado. Meu Deus, transforma o nosso coração para que nossa confiança esteja somente no Senhor. Transforma o nosso coração para que nós venhamos a confiar somente em Cristo e não nos homens. De que os homens, quando confiam nos outros homens ou na força do seu próprio braço, se decepcionam. Mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, meu Deus, ajuda-nos a lembrar que orar ao Senhor e crer no Senhor é mais importante do que qualquer movimento político ou social que seja produzido no Brasil ou no mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Ti, para que mesmo que as coisas não funcionem do jeito que a gente espera, que não surta nenhum efeito, qualquer tipo de manifestação, que pelo contrário, a perseguição se alastre e chegue até o Teu povo. O Senhor ainda reina, o Senhor ainda está assentado sobre um alto e sublime trono. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, que tem um controle perfeito sobre todas as coisas. Não permita, Senhor, que nosso coração trace planos para nós mesmos, com base na nossa própria visão, porque nós vamos enxergar um covarde e desobediente como sendo um lindo rei poderoso. Senhor, não permita que isso aconteça conosco, mas dá-nos um coração que confia completamente no Senhor. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.